Dirceu Martins, eu sou repórter, há 17 anos sou repórter de televisão, há 15 sou repórter, o que nós chamamos de repórter de rede, na Rede Globo, é aquele repórter que trabalha numa praça, mas produz matérias que são veiculadas em rede nacional, por exemplo, Jornal Nacional, Globo Repórter, Bom Dia Brasil. O audiovisual no Brasil tem uma tradição muito forte de televisão, ela é muito ligada à televisão. Nos últimos 10 anos, a possibilidade do digital, que ficou mais barato, isso fez o cinema brasileiro explodir. Tem muita produção brasileira e o cinema brasileiro também conquistou espaço dentro das televisões, ou seja, do consumo que é feito nos lares, né? Não só de você ir ao cinema, mas também aquele que você fica em casa e consegue consumir, que é uma coisa muito boa. O Brasil tem hoje filmes ótimos e eles entram nas grandes distribuidoras e às vezes, se você não sabe que o filme é brasileiro, você nem percebe. A não ser o fato dos atores às vezes serem conhecidos e falarem português. Mas assim, em termos de qualidade de imagem, isso a gente melhorou muito. Da ideia do Glauber Rocha, do cinema novo, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, aí saía tudo escuro, a gente não via direito o rosto do personagem e todo mundo achava legal porque era a cabeça. Talvez o Glauber Rocha fizesse bem, mas os seguidores dele acabaram desvirtuando essa ideia e acabou ficando muito pobre. Assim, audiovisual precisa ter áudio bom, tem que ter iluminação, tem que ter cenário. O que você pretende? Sem luz, dá para mostrar que uma favela é daquele jeito? Ou fica tudo escuro e você nem vê a diferença se fosse um palácio? Então, não dá, né? Roteiristas, eu acho que o Brasil sempre teve bem e bons. Então esse lado ficou muito legal. A televisão, o que a gente pode observar é uma maior divisão da audiência. Então assim, hoje o Globo Repórter, por exemplo, que é o programa que eu mais gosto da televisão brasileira, ele chega por volta de 25 pontos no Ibope. Assim, antigamente, há 30 anos, há 25 anos, ele tinha 45, 49, né? Só que isso era insustentável, né? Apesar da Globo fazer de tudo para manter essa audiência alta, é insustentável, né? Isso é quase desvirtuado, né? Só em momentos, sei lá, final do Campeonato Brasileiro, final de Copa, sei lá, como uma cobertura jornalística de um grande evento, um grande acidente, um grande acontecimento, aí sim chegar a 50%, né? Alguma coisa assim, mas não no dia a dia. Essa distribuição mudou a cara da televisão brasileira. Nem sempre para melhor. Programas mais apelativos ganharam espaço. E hoje todas as produções pensam no Ibope. E como é necessário muito dinheiro para fazer televisão, a qualidade ela está junto, mas ela precisa do respaldo da audiência. Por outro lado, com a multiplicação dos canais, a gente vê algumas televisões que já se especializaram, por exemplo, em arte. Um canal que está começando, né, em 2013 com a proposta de mostrar arte. Às vezes eu fico pensando, poxa, a TV Cultura já fazia isso e faz muito bem, né, e a gente deixa de lado para criar um novo. Mas tudo bem. Eu acho que hoje a TV brasileira ainda é muito presente, o brasileiro gosta muito de televisão, não é o único. A gente tem a impressão, fala que o brasileiro adora novela, brasileiro adora telejornalismo, tal, o mundo inteiro gosta. Se você for na Suécia, o programa das notícias das 8 horas da noite é super assistido. E o mesmo acontece na Alemanha, na França e assim por diante. Essas televisões até exportam, né? BBC, a TVE, a TV5 da França, até exportam as produções. Então, a televisão é uma coisa, é um meio cômodo. A situação dele hoje no Brasil é de sobrevivência em relação à concorrência internacional, que antes existia em muito menor escala, mas está mandando muito bem. Eu acho que tem gente fazendo coisa muito legal. Me preocupa a questão apelativa, tá? Tanto de você mostrar o crime pelo crime e só falar que uma pessoa foi esfaqueada e que a namorada enlouqueceu e que foi encontrada no banheiro drogada, e assim, isso não ter desdobramentos. Poxa, a gente mostra isso todo dia, mas o que é preciso ser feito, né? Qual é o desdobramento disso? Não, é só aquele consumo diário. Essa audiência tem se mostrado pequena.
Já se investiu muito mais nisso e tiraram o pé do acelerador, porque fala assim, mas o povo gosta de sangue. Qual povo? 3%? Né? Então não virou assim. Na verdade, todo mundo gosta de coisa boa, né? Não coisa chata, mas coisa boa, coisa que seja legal de se ver. Então qual que eu acho que é o grande desafio do jornalista, do cinema e do produtor de audiovisual? Quando você tem diante de você a certeza de que você está lidando com uma coisa importante, com um assunto importante, é você conseguir transformar o que é importante em interessante, sem perder a ternura jamais. Quanto ao futuro, o modo de prever o futuro mudou. Hoje já existem profissionais que não são formados em faculdades, mas assim, a mídia aprendeu a chamar de futurologista. E não é o cara das cartas de tarô, não. É um cara que é treinado, formado com uma formação específica para conseguir ler no comportamento da sociedade o aparecimento de tendências. Então, assim, as pessoas estão com mais tendência a gostar da ecologia, a procurar carros mais ecológicos e assim por diante. Na televisão existe gente pensando isso também. Eu acho que o que vai mudar não é a televisão, mas a forma com que se assiste televisão. Porque há 25 anos, quando eu estava fazendo entrevista com pessoas que já estavam no mercado, como vocês agora estão, ou seja, eu estava do outro lado da câmera, se discutia muito se a internet acabaria com o jornalismo. Assim, não acabou nem com o jornalismo de papel, nem com o jornal de papel acabou, né? Quanto mais com o jornalismo. Por quê? Porque a internet, ela multiplica as informações que estão disponíveis, mas ela não multiplica a credibilidade. Quando alguém fala algo, hoje a gente já aprendeu a falar assim, mas quem que está falando? Isso vem de quem? Por que os jornais, as televisões procuram mais a USP do que uma outra universidade? Porque a USP tem a credibilidade. Só a USP tem credibilidade? Não. Quando uma universidade particular ou uma outra pública faz algo legal, eles precisam, esses outros órgãos precisam mostrar respaldo. O mundo procura credibilidade, respaldos de credibilidade. Então, o que eu percebo hoje, depois de 25 anos de ter discutido isso, é que as pessoas que se tornaram um sucesso na internet são mais ou menos as que já tinham conquistado a credibilidade em outros meios. Então, a gente vai atrás delas na internet. O que eu acho que vai mudar na questão do telejornalismo, primeiro, hoje muita gente usa a câmera. Então o processo está muito mais democrático. A possibilidade de você registrar algo em câmera deixou de ser monopólio daquelas 3, 4 ou 5 empresas que tinham as câmeras, as ilhas de edição e os meios de transmissão. Isso democratizou. Isso é bom. Então hoje a televisão usa muito material que chega de amadores ou de pessoas que não trabalham diretamente com a televisão. Isso multiplicou as possibilidades. O que eu acho que vai mudar é não a televisão, mas a forma com que se vê a televisão. Um exemplo prático, talvez o Jornal Nacional não mude, porque é legal para a gente, gostando ou não, criticando ou não, às 8h30 da noite, ver lá, liga a televisão e alguém preparou para você o que aquele grupo de pessoas considera como sendo os eventos mais importantes do dia, no Brasil e no mundo. Então, talvez não se assista mais ao Jornal Nacional sempre às 8h30, porque fica preso no trânsito ou porque não precisa mais. Se assista pela internet às 9h15, às 10h15, depois de colocar as crianças na cama, ou simplesmente pensando o que te interessa mais. Diante de toda a tecnologia, eu fico com o discurso do Steven Spielberg, que em 1988 foi convidado a apresentar a festa do Oscar e nunca tinha ganhado um. Ele era conhecido como o senhor efeito especial, ele e o George Lucas, mas assim, os filmes dele eram considerados assim, como a bandeira dos efeitos especiais. E ele falou na festa do Oscar, efeito especial, eu pego dinheiro, compro máquina e faço. Histórias para colocar o cinema no ar, só roteiristas conseguem.
Se a gente não investir nos roteiristas, não adianta eu ter uma máquina de efeitos especiais. Então eu acho que os jornalistas que escrevem não vai acabar nunca.